Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como utilizar o Windows, o WSL2 e o Django junto com o Visual Studio Code, tá, no caso. São muitas coisas, parece ser muito complicado, mas não é. Só que a gente tem alguns pré-requisitos, né, no caso. Como eu falei, é o Windows, o WSL2, o Visual Studio Code e o Django aqui. E aí os pré-requisitos são você utilizar o WSL2, que eu já falei em algum vídeo, eu vou deixar na descrição tudo que eu tô falando aqui para você já deixar o seu ambiente pronto e depois você volta para esse vídeo e continua. Mas você vai precisar, se você quiser já fazer assim sem seguir nenhum tutorial, você vai precisar do WSL2, eu vou utilizar a distro do Ubuntu aqui no caso e do Visual Studio Code. O resto a gente faz juntos aqui, beleza? Então, como eu te falei, eu já tenho o WSL2 configurado aqui, eu já tenho a distro do Ubuntu 20.04 aqui também. Uma outra coisa que você vai perceber aqui, eu vou deixar isso na descrição para você também, é o seguinte: o meu terminal aqui é o ZSH, beleza? Muita gente pergunta isso, mas toda vez que alguém olha o meu terminal, que é, eu acho que eu devo ter ele de cá, esse terminal aqui no caso, ó, toda vez que alguém olha esse terminal, pergunta o que eu estou utilizando, qual que é o terminal no caso, tá? Então eu estou utilizando o Ubuntu, que é uma distro Linux, dentro do WSL2 e dentro desse Ubuntu eu configurei o ZSH, beleza? Como eu te falei, os links vão estar aí na descrição para caso você queira deixar o seu sistema exatamente como está esse Windows aqui, beleza? Dito isso, o que a gente vai fazer? Primeira dica que eu já vou te dar é o seguinte: se você observar, se você abre o seu WSL2, qualquer distro no caso, aliás, eu sempre utilizo o Ubuntu no caso, não sei outras, mas aqui no Ubuntu, pelo menos, quando eu abro ele aqui, você vai ver que eu caio num ponto de montagem aqui, ó, que é isso aqui no caso. Esse ponto de montagem, /MNT, C2 pontos, não sei o que lá, users, isso aqui. Esse aqui nada mais é do que o usuário desse computador aqui, tá? No caso, não é a pasta do usuário do Windows aqui. Então, se você observar, essa pasta aqui é exatamente a pasta que abriu aqui, ó. Se eu der um explorer.exe espaço ponto, ele vai abrir exatamente a mesma pasta de um jeito um pouquinho diferente, mas é a mesma pasta, tá? E isso pode gerar um pouquinho de lentidão, um pouquinho não, e para mim ficou muito lento. Isso aqui pode gerar um pouquinho de lentidão se você utilizar esse ponto de montagem no Visual Studio Code, tá? Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas para mim, o Django chegava a levar uns 5 segundos só para reiniciar o servidor quando eu salvava alguma alteração, tá? Então, ao invés de você vir aqui, criar o seu projeto aqui, nessa pasta que ele já abre aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Eu, pelo menos, faço isso. Eu vou dar um cd home, no caso, /home, né? cd /home, e abrir a home aqui, tá? Eu abrindo a home aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um explorer.exe espaço ponto, e aí eu vou abrir essa pastinha aqui. Você vai perceber que vai ter uma pasta com o nome do seu usuário aqui dentro do Ubuntu, dentro da home. Essa é a pasta home que tá no Ubuntu dentro do seu WSL2, tá? Voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um atalho, vou clicar com o botão direito, vou ir em enviar para e vou jogar na minha área de trabalho. O que isso vai fazer? Isso vai criar essa pastinha aqui, ó, Luiz Otávio, ou o nome do seu usuário no caso. Essa pastinha aqui é a pastinha onde eu vou salvar minhas coisas do Visual Studio Code. Então aqui, ó, se eu entrar nela, cd Luiz Otávio, e der um mkdir projeto, por exemplo, você vai observar que ao abrir aqui, essa pastinha vai estar aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu fizesse qualquer coisa aqui, sei lá, touch, alguma coisa, .txt, e eu digitei tudo errado ali, ó, você vê que ela não atualiza automaticamente como seria no seu computador. Por quê? Porque agora eu inverti as coisas. Antes, o ponto de montagem estava do Windows para o Ubuntu, ou seja, a pasta real é a do Windows, e aí dentro do Ubuntu eu tinha um ponto de montagem para minha pasta, que é isso aqui que a gente tinha olhado anteriormente. Agora eu inverti. Agora, eu entrei na home no Ubuntu, então o ponto de montagem se virou para o Windows. Então esse aqui, ó, é o ponto de montagem que a gente está utilizando.
beleza? Então, para o Windows, eu estou utilizando o Ubuntu em rede. E na versão anterior eu estava fazendo isso ao contrário, tá? No caso, eu acho que assim fica mais rapidinho. Beleza, então, se eu atualizar aqui, você vai ver que o meu arquivinho, alguma coisa, deveria aparecer aqui e eu criei ele no local errado ali. Deixa eu dar um MV, alguma coisa para projeto, só para você ver. Agora eu joguei ele aqui, você vê que, como eu te falei, ele não atualiza automaticamente, mas se eu atualizar, ele tá aqui o meu arquivinho, beleza? Eu posso apagar esse aqui porque eu não vou precisar desse arquivo aqui. Então, dito isso, agora sim a gente vai começar. Então, feito isso aqui, eu vou entrar nessa pastinha do projeto, no caso, e vou dar um code, ponto. Esse comando code, ponto, é do Visual Studio Code, tá, no caso. Então, você tem que ter o Visual Studio Code instalado. Se eu der um code, ponto, ele vai abrir o Visual Studio Code para mim nessa pastinha projeto, já com WSL2 ativo no Ubuntu, que é o que eu tô aqui, já na pastinha projeto. Quer dizer que se eu criar alguma coisa aqui, ó, criar um arquivo aqui, e vier aqui, no caso, ó, na pastinha e atualizar ela aqui, você vai ver que esse arquivo que eu criei tá aqui, no caso, beleza? Então é assim que eu vou trabalhar. Eu posso já fechar esse terminal aqui, eu não vou precisar dele mais, e eu posso também já apagar esse arquivo aqui, porque agora a gente vai começar a criar o nosso projeto Django. Então eu vou dar um delete permanently, beleza? Pronto, posso fechar esse aqui e maravilha. Ficaram algumas coisas abertas aqui, foi do projeto que eu estava fazendo anteriormente ao vídeo para testar isso aqui, para não te falar nenhuma besteira também. E aí, voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu terminal. Então aqui no Visual Studio Code eu posso vir aqui em View, e aí aqui embaixo, ó, se você descer um pouquinho, eu tenho aqui Terminal. Então ver Terminal também tem um atalho que você pode utilizar para ver o seu terminal, que é o que a maioria das pessoas fazem, tá? E aí o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu preciso de uma coisa, eu preciso criar o meu ambiente virtual aqui. Porém, eu acho que nem o Python tá instalado aqui, então se eu colocar, sei lá, Python, se eu colocar de cá, Python, -- version, só pra gente ver a versão do Python, você vê lá, ó, command not found, não tem um Python instalado aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Python, aliás, eu preciso instalar ele ainda. Primeira coisa é sudo apt install python 3 -venv, beleza? E só isso aqui, vou dar um yes para ele para confirmar essa instalação aqui. E isso aqui que eu estou instalando é o Python na versão 3, e aí vai ser a versão que tiver disponibilizada para esse Ubuntu aqui, e eu vou instalar o venv também, no caso, para a gente criar o nosso ambiente virtual aqui dentro do Visual Studio Code. Beleza, feito isso aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou checar de novo, Python version. Você vê, ó, que no caso aqui, ó, ele ainda não captura. Na verdade não é isso, é porque aqui no Linux, o Python que a gente chama é o Python 3, tá? No caso, então aqui, ó, vai ser o seguinte, ó, Python 3 -- version, e aí ele já tá aqui, ó, no caso, com a versão Python 3.8.10, tá? Essa versão é mais do que suficiente para a gente fazer o que a gente quiser, porque essa é a última versão que tem aqui. Se você quiser instalar uma versão mais atual, tem a versão 3.9, alguma coisa aqui do Python. Só que isso aqui, ó, essa versão aqui é mais do que suficiente. E se você for colocar um PyEnv, alguma coisa nesse sentido, que eu já fiz em algum tutorial sobre isso aqui nesse canal, se você for colocar isso aqui, vai ficar mais complicado para você. Então, se você estiver iniciando aqui com Visual Studio Code e Django, eu manteria essa versão, não tem problema algum em fazer isso aqui. Inclusive, quando a gente instalar o Django, ele vai vir na última versão também, normal, beleza? Então pronto aqui, a gente já instalou o Python. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar um ambiente virtual aqui no nosso Visual Studio Code. Só que eu já vou instalar algumas extensões aqui que vão ser super úteis pra gente e na verdade vão ser quase que o coração do Python aqui dentro aqui, que vai ser a extensão do Python. Tem uma extensão também para Django, tá, no caso, só que eu não vou pôr ela aqui, eu vou só te falar sobre ela. Aliás, vamos instalar ela aqui, eu vou te mostrar aqui, só que eu não vou usar ela aqui muito assim, não. Então vamos procurar aqui por Python, em extensões, e aí eu vou instalar essa extensão aqui, ó, Python da Microsoft, beleza? E eu vou instalar aqui.
Vou deixar ele instalando ali e vou procurar também já pela outra extensão que eu te falei, que é a do Django. Essa extensão aqui, ó, que é a primeira que apareceu aqui, ó, Beautiful Syntax, não sei o que lá, porque tem várias outras aqui que chamam Django também. Eu vou instalar ela aqui. Isso aqui traz vários snippets para você utilizar com Django e traz também syntax highlighting para você utilizar o template, os templates do Django ali junto com HTML. Só que você tem que configurar isso aqui. Então tem algumas coisas aqui para você colocar no arquivo settings, que é o que eu te falei que eu não ia fazer. Eu não ia nem instalar isso aqui, mas só para você ver que isso aqui é super interessante. Tô pensando aqui, vamos colocar isso aqui também juntos. Ó, vou vir aqui nessa engrenagem, settings.py, vou clicar aqui nesse íconezinho e vou colocar aqui. Eu não consigo deixar o negócio no ar aqui para você. Então vou colar isso aqui e pronto, só salvar. Beleza. Aí o que vai acontecer? Toda vez que você abrir um arquivo do Django, ele vai colocar aqui como um arquivo HTML com esteroides, no caso. Ele vai ser um arquivo HTML, só que ele vai ter syntax highlighting, vai ter algumas coisas a mais para o Django especificamente, beleza? Voltando aqui, vamos continuar. Agora que a gente já tem o nosso projeto aqui, tudo bonitinho, vamos criar então o nosso ambiente virtual. Vou abrir o terminal aqui, vou dar um Python -m, Python 3, né, no caso, -m, venv, beleza? E, ó, no caso aqui, eu coloquei vem, é venv. Deixa eu colocar aqui, deixa eu chegar bem próximo aqui para você ver que senão te confunde, ó. Python 3 -m venv, beleza? Ao executar esse comando aqui, o que vai acontecer? Eu vou criar uma pastinha chamada venv aqui dentro do meu projeto. Essa pastinha venv é a pastinha do meu ambiente virtual. É aqui que vão estar todas as bibliotecas de terceiro que eu vou instalar no meu projeto e eu vou utilizar a extensão Python da Microsoft para que eu não tenha que me preocupar em ativar ou desativar esse ambiente virtual. Deixa eu te explicar do que eu tô falando. Toda vez que eu abrir o meu terminal, ó, deixa eu fechar aqui. Toda vez que eu abrir o meu terminal, para que eu utilize esse ambiente virtual, eu preciso fazer um source aqui no caso, e fazer um source daquela pastinha venv/bin/activate, beleza? Activate. Toda vez eu tenho que fazer isso aqui. Você vê que o meu terminal já até mudou aqui. Ele fala que eu tô num projeto via projeto, aqui no caso, que é o ambiente virtual que eu tô utilizando, que tá na pastinha projeto aqui. Mas você vê que o meu terminal já muda. Isso faz com que toda vez que eu instalar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, suponha que eu vá lá e fale pip install Django, que é o que a gente vai fazer agora mesmo. Se eu fizer isso aqui, o Django não vai ser instalado na máquina em si, ele vai ser instalado nessa pastinha aqui, que é a pastinha do nosso ambiente virtual, beleza? Isso facilita a vida, porque depois a gente pode fazer um pip freeze aqui no caso, ó, e jogar isso no arquivo requirements.txt. E esse arquivinho, requirements.txt, que nesse momento não tem nada ainda, esse arquivinho aqui vai conter todas as dependências do seu projeto. Então, se o seu projeto utiliza o Django 3.1, um exemplo só, Django 3.1, utiliza o pip na versão tal, utiliza o, sei lá, PyMySQL, qualquer coisa que você instalar aqui nesse projeto, ele vai estar dentro desse arquivinho requirements.txt. Isso permite que você, por exemplo, envie o seu projeto para um repositório qualquer, sem enviar essa pastinha venv, que pode ficar muito grande, tá, no caso. Então, o seu projeto geralmente vai ter alguns casos, no caso aqui, que você vai mandar para algum repositório, e aí vai ter esse arquivinho, requirements.txt, que a pessoa pode vir aqui, no caso do seu terminal, não sei para que eu fechei, mas a pessoa poderia vir aqui e fazer pip install, se o ambiente virtual tivesse instalado, pip install -r, o arquivinho requirements.txt, beleza? Mas lembra do que eu tava te falando, toda vez eu tenho que vir aqui e fazer source, isso aqui para ativar o meu ambiente virtual. Quando eu vou sair, deactivate, no caso, e aí desativei o meu ambiente virtual. Para eu não ter que fazer isso manualmente, aquela extensão do Visual Studio Code vai ajudar a gente demais, porque o que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse arquivinho, que a gente não precisa dele agora, tava só te dando um exemplo.
Para que a extensão da Microsoft faça isso automaticamente para mim, depois de ter criado o meu ambiente virtual, vou dar um Ctrl Shift P aqui no caso e vou digitar Python select aquilo ali, ó, interpreter. Mas eu digitei aqui só para você ver que é isso aqui que eu quero, Python select interpreter. Dá uma olhada aí, Python select interpreter. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e ele vai abrir essa caixinha aqui no caso me mostrando tudo do Python que eu tenho aqui para eu selecionar como o interpretador do Python oficial deste projeto aqui no caso, tá? E aí, qual que eu quero? É lógico que eu poderia utilizar o do sistema, eu poderia utilizar esse outro aqui, ambos são o mesmo aqui no caso, eu acho. Mas o que eu quero, na verdade, é falar que, olha, nesse projeto, o interpretador do Python que você quer utilizar é o que está aqui dentro dessa pastinha venv. Porque assim, quando eu instalar qualquer coisa, vai vir para essa pastinha venv aqui. Então eu vou clicar aqui e ele já selecionou, beleza? Não falou nada, já selecionou. Se eu voltar agora no meu terminal, se você tiver com o terminal aberto, fecha ele, volta no terminal, você vai ver que ele já vai executar esse comando automaticamente para você, ó, source, não sei o que lá, só que ele usa o caminho absoluto, o caminho completo no caso, tá? E só que é a mesma coisa, a gente utilizou só um trecho aqui, que é o caminho relativo, beleza? Mas ele faz isso já automaticamente para você. Então, toda vez que você abrir o seu projeto, ele já ativa o seu ambiente virtual, você não precisa mais se preocupar com isso. Feito isso, agora a gente vai fazer a instalação do Django. Então, agora, uma outra coisa também que vai acontecer é que a gente não precisa mais utilizar o comando Python 3, tá? A gente pode utilizar só Python, porque ele já jogou aqui dentro da sua pastinha bin um binário do Python aqui no caso. Então ele vai buscar esse binário na pastinha bin e você também pode utilizar Python 3 se quiser, mas ambos são a mesma versão aqui no caso, tá? Pronto, então feito isso aqui, agora a gente pode fazer pip install Django. Beleza? E aí você vai ver que na minha lib aqui no caso, ó, ele já até criou algumas coisas aqui, ó, mas na minha lib aqui, ó, eu já tenho o Django instalado aqui dentro desse projeto, dentro dessa pasta. Beleza? E como eu estava te falando anteriormente, se você executar aquele comando do pip freeze para criar o requirements.txt, ele já vai trazer tudo que ele instalou na versão correta que você instalou. Então, outro desenvolvedor que for iniciar o projeto não precisa ter essa pastinha venv, porque ele pode usar somente o arquivinho aqui, ó, com aquele pip install-r requirements.txt para instalar tudo de volta. Beleza, dito isso, vamos agora iniciar o nosso projeto Django aqui, tá? Isso aqui não é uma aula de Django, tá? Você tá vendo que eu tô focando muito mais no ambiente, que eu quero que você entenda o ambiente aqui como um todo e não o Django em si, porque o Django você pode seguir um tutorial à parte aqui no caso, tá? Inclusive eu já tô bolando algumas coisas aqui de Django pra gente falar. Mas voltando aqui, vamos fazer o seguinte então. Vamos falar Django-admin, start project, e agora que a gente vai iniciar o nosso projeto. Você vê que eu já deixei um trechinho de comando iniciado aqui no caso, ó, que é exatamente o que eu queria te falar. Então, ó, Django, admin, start project main, e um ponto aqui no final. Vamos entender isso aqui primeiro. Django admin start project. Isso já fala por si só o que é, né? Eu quero iniciar um projeto Django. Esse main aqui, no caso, é o nome do seu projeto. Eu tô colocando main aqui porque eu não tenho nome para o meu projeto. Não, mas você poderia colocar, sei lá, aula, qualquer coisa. Evita pôr o nome Django para você não ter problema com o nome do seu módulo ter o nome do mesmo módulo do Django aqui, tá? Então coloca um main, ou aula, ou projeto, ou qualquer coisa que você quiser criar. E aí esse ponto aqui, ele indica que quando eu for executar isso, quando eu executar esse comando, não é para ele criar uma pasta chamada main, depois dentro dessa pasta main criar outras coisas. É para ele jogar todos os arquivos dentro dessa pasta que eu já tô aberta aqui no caso, que é essa pasta aqui, beleza? Então esse ponto aqui, ele parece que não ser importante, mas ele é muito importante, tá? Porque aí ele não vai criar pasta dentro de pasta aqui. Então se eu executar isso aqui, você vai ver que ele vai criar um arquivo main, uma pasta main,
e um arquivo manage.py. Esse arquivo manage.py é o arquivo que a gente vai utilizar para executar tarefas administrativas no Django, e esse outro arquivo, essa pasta main.py, é a pasta onde é um pacote, né? Esse init.py indica que isso é um pacote, tanto é que ele está vazio aqui. Esse ASGI e WSGI são para produção, para servidores de produção, então a gente nem foca nisso. O settings.py é o arquivo de configurações do seu Django e o urls.py é o arquivo de ponto de entrada do seu Django, tá? Então, tipo, o primeiro arquivo de URLs que ele vai carregar no seu site, e aí depois você vai navegando entre outros arquivos, mas o primeiro arquivo é esse aqui. Então, quando você quiser, a gente vai fazer isso aqui, mas quando você quiser colocar meu domínio barra suporte, barra contato, barra alguma coisa, você vai configurar isso nesse arquivo aqui, beleza? Mas a gente vai manter só o domínio sem nada depois da barra aqui no caso. Depois a gente faz isso aqui. Mas não é só isso. Depois que eu iniciei o meu projeto aqui, não tá pronto, porque eu preciso de um app aqui no caso. O app, ele pode conter várias coisas dentro dele, e você pode criar também vários apps separados. Isso fica a seu critério e critério de quem for do seu time escolher, tá? Mas aqui o Django ele é formado por apps. Como assim apps? Por exemplo, suponha que eu tenho um site, aí eu tenho a home, eu tenho uma página de contato e uma página de ajuda, ou quem somos. São 3 páginas, né? Se eu quiser, não é necessariamente necessário, mas se eu quiser eu posso criar um app para home, um app para suporte e um app para qualquer outra coisa, tá? Como eu te falei, não é necessário. Inclusive, a gente tende a fazer um app e manter tudo que é relacionado com aquele app dentro da pastinha daquele app, tá? Mas isso varia de projeto para projeto. Então, para a gente criar um app aqui no Django, a gente usa esse arquivinho manage.py que está aqui, que é, como eu te falei, para executar tarefas administrativas. Para a gente fazer isso aqui, a gente faz assim, ó. A gente vai digitar aqui Python, isso com o ambiente virtual ativo, né? Isso é importante. Manage.py. E aí, você vê, isso aqui a gente vai usar depois, run server, mas o que eu quero fazer é dar um start app, no caso. E eu vou colocar esse nome mesmo, hi, ou sei lá, hello, né, no caso. Esse é o comando inteiro para você criar um novo app, e esse é o nome do app. E aí, executando, lembrando que tudo que você cria aqui precisa ter um nome que o Python suporta para importar coisas ou exportar coisas, beleza? Então evita colocar traço, espaço aqui no nome, tá? Voltando aqui, você vai perceber que agora uma nova pastinha foi criada aqui, que é essa pastinha Hello aqui. Essa pastinha tem as migrations, que isso vai ser relacionado com o ORM do Django, a gente não vai usar isso aqui. A gente vai ter um init.py, que indica que isso é um pacote Python. O arquivo admin, para a gente jogar isso aqui, esse app aqui para dentro da admin do Django, a gente não vai focar nisso aqui. Tem também esse apps aqui, no caso a gente vai utilizar... Vai e não vai, né? A gente vai utilizar um atalho para esse aqui, mas isso aqui é importante para que a gente coloque esse app aqui lá no nosso settings.py. A gente tem models, no caso, que vai ser também para os models do ORM do Django. A gente tem testes, que é para fazer testes. E a gente tem a views. A gente vai focar somente na views aqui, se eu não me engano. E a gente vai ter que criar uma outra coisa aqui. Mas vamos lá, fazer isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse main, que é o nome do meu projeto. No caso, se você tiver mudado o nome do seu projeto, essa pastinha vai ter um nome diferente. Eu vou vir aqui em settings.py. Nesse settings, eu vou buscar aqui por installed apps, aqui no caso. Ó. Tá vendo aqui, ó, na linha, no meu caso aqui agora, tá na linha 33, mas isso muda dependendo da versão. Eu vou colocar aqui no final, vou colocar o nome do meu projeto, que foi Hello, o nome do meu app, desculpa. O nome do meu app aqui, ó, é Hello. Então eu vou registrar esse app aqui no caso, ó, como Hello, tá? No caso. Porque pode ser que eu tenha um app que nem esteja registrado aqui. Então pronto, registrado o meu app aqui. Agora, o que eu preciso fazer, lembra que eu te falei que nesse urls.py é o ponto de entrada da sua aplicação, né? Então, geralmente, o que a gente vai fazer? Eu vou registrar o caminho dos meus apps aqui. Então, por exemplo, suponha que eu tenha lá um domínio que chama otaviomiranda.com.br e aí eu tenha /hello, que é esse caso desse app.
eu configuraria aqui assim, ó, por exemplo, path. E aí aqui dentro eu configuraria como hello, barra, e aí dentro desse app hello vai ter um outro urls.py que vai ser tudo que vem depois dessa barra hello. Então seria otaviomiranda.com.br barra hello, e aí dentro do hello eu vou criar o restante das URLs que a gente já vai ver agora mesmo. Só que eu não vou criar isso aqui por conta do seguinte: eu quero que o meu app fique no otaviomiranda.com.br e não barra alguma coisa, tá? Então fique no domínio raiz. Então para fazer isso aqui eu vou deixar isso aqui vazio assim. E aí depois daqui eu preciso de um include aqui, ó. Você tá vendo que ele vai fazer um auto import aqui, ó. Você tá vendo que ele importou esse include aqui em cima, tá? Ó. Só que eu poderia também, muita gente faz isso, colocar aqui junto com o path, ó. Include, beleza? E aí nesse include aqui eu vou colocar entre parênteses aqui e entre aspas o nome do meu app, hello.urls, tá? Esse URLs aqui é um módulo que não existe aqui ainda. Você vê que não existe nada de URLs aqui. Mas é isso que eu quero referenciar aqui. Esse URLs vai ser exatamente quase que a mesma coisa desse URLs. Porém, esse URLs vai ser incluído aqui para que eu tenha assim, ó, um negócio assim. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Vou criar o arquivo aqui, urls.py. E aí aqui eu vou fazer um import from Django.urls import path, no caso. Voltando aqui, deixa eu achar o meu mouse aqui, que ele tá escuro aqui, ó, na página, não consigo ver ele. Mas esse URLs, deixa eu colocar aqui o restante das coisas. Uma outra coisa aqui que eu tô observando aqui. Aquela extensão que a gente instalou não foi à toa, tá? Aquela extensão Django que a gente instalou inicialmente, você vai ver que ela traz alguns snippets, ó. Por exemplo, esse URL patterns, você vai ver que dentro do template tem também alguns snippets lá para o Django e ela também faz syntax highlight, então ela é interessante de se utilizar. Mas aqui, ó, dentro aqui, imagina lá que eu queira lá, ó, eu tenho lá meu domínio assim, ó. otaviomiranda.com.br, né? Se eu colocar alguma coisa aqui, ó, deixa eu voltar no outro URLs lá do main que vai ficar mais interessante para você. Ó. No main eu teria isso aqui, ó. Nesse URLs aqui, ó, que tá admin, se o meu domínio for otaviomiranda.com.br, isso aqui significa que isso aqui vai ser adicionado aqui, ó, no caso. Tá vendo? Foi adicionado aqui. E aí, esse outro de baixo aqui, ó, como que vai ficar o meu domínio? Olha que legal. Se eu fizer assim, copiar isso aqui e colocar aqui, como eu não pus nada aqui, olha como é que fica o meu domínio. Fica otaviomiranda.com.br, ou seja, a home do meu domínio, né, no caso. Agora, voltando lá onde eu estava anteriormente, nesse urls.py, ele é referente a essa URL aqui. Então, se aqui tivesse aqui um exemplo, hello, barra, e aqui ficaria, como eu te mostrei antes, ó, hello, barra. Quando eu importar esse URLs, esse domínio aqui já vai estar preenchido assim, ó. Já vai estar assim, ó. Nesse caso aqui, o meu mouse está preto aqui no caso, perto do Windows, eu não consigo ver ele. Ele vai estar desse jeito aqui, assim. Então, tudo que eu adicionar aqui vai ser adicionado a mais aqui, no caso. Beleza? Então isso é super interessante, porque eu posso ter uma URL dentro de outra, URL dentro de outra, e isso vai formando vários apps ali no caso. Mas voltando aqui, o que a gente quer fazer mesmo é colocar o path, aqui no caso, e deixar vazio de novo. Então o que vai acontecer? Ele vai continuar desse jeito assim, ó. Sempre sendo a minha barra, beleza? Então, ficando vazio aqui e vazio dentro do meu app, quer dizer que eu estou somente referenciando o meu domínio aqui no caso, beleza? Tem mais uma coisa para a gente fazer aqui, agora que eu estou observando aqui, ó. Se você vier aqui e fizer aqui no topo aqui do arquivo, ó, from ponto, que é a pasta que eu tô, o pacote que eu tô, né, import views, essa função que eu vou passar aqui por segundo parâmetro é o que vai ser executado quando essa URL for executada.
Então, se alguém chamar, alguém abriu esse navegador lá, isso no seu navegador lá no computador, ele vai carregar essa função que você vai criar aqui. Mas essa função deveria estar dentro do módulo views, que é esse módulo que eu importei aqui. Então, vamos criar uma função qualquer aqui que faça alguma coisa. Def hello. E aqui você pode ver também, sei lá, class-based views, no caso. A gente não vai focar nisso aqui, eu tô focando mais no ambiente aqui. E aqui eu vou retornar uma resposta HTTP. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, HTTP response. E voltando aqui, HTTP response. Vou colocar olá ou hello world. Beleza? Que é aquele clássico que a gente vê em todas as linguagens de programação. Aí agora sim, voltando aqui nas minhas URLs, eu vou importar aquela home, hello, que eu criei lá. Aquela função lá, beleza? Pronto. Em teoria, agora a gente já conseguiria acessar essa app aqui que a gente acabou de criar no navegador. Mas vamos testar isso aqui. Só que pra gente testar, ao invés da gente vir aqui no terminal e digitar um comando, vamos iniciar o nosso project, eu vou te mostrar que aqui agora tem também algumas coisinhas que a gente pode fazer que são super interessantes no Visual Studio Code, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, em Run and Debug, que é esse símbolo de um play com um bug, né, um inseto aqui, você vai ver, se você estiver acompanhando, você vai ver Run and Debug aqui no caso, né? Isso aqui é um negócio do Visual Studio Code que permite que você execute, run ou debug o código, faça debug do seu código. A gente vai ver essas duas coisas aqui. Mas a gente não configurou nada ainda, então para isso a gente vai vir aqui e vai dar um create a launch.json file. E aí, a gente clicando aqui, ele vai perguntar, dependendo das suas extensões que você tem no Visual Studio Code, ele pode perguntar várias outras coisas aqui, tá? Mas aqui ele tem, ó, Python file, o que você quer criar? Um launch para um Python file, para um módulo, para alguma coisa remota, para várias coisas aqui. Mas aqui também, para Fast API, para Flask. Mas aqui o que a gente quer é Django, então a gente vai clicar no Django. E aí você vai ver umas coisas interessantes aqui, ó. Por exemplo, o nome que é Python Django, você pode mudar isso se você quiser, mas aqui tem o type. O type é Python. Então ele vai executar o Python. O que ele vai fazer? Ele vai executar, ele vai dar um launch aqui no que você está pedindo. O que você está pedindo, programa? É o que tiver dentro do seu workspace chamado manage.py. Então, se você observar exatamente o nosso arquivo manage.py, quais que são os argumentos? Run server. Isso aqui, resumidamente, ele faz isso aqui, ó, Python manage.py run server, beleza? Esse run server, ele inicia um servidor na porta 8000 do seu computador. Então, se eu segurar o Ctrl e clicar nesse link, ele vai abrir o meu navegador com o meu Hello World na tela ali. Se eu colocar isso aqui na lateral de cá, deixa eu fechar isso aqui, isso aqui você pode fechar. Se eu não quero ter que digitar esse comando que eu digitei toda vez, eu posso utilizar aquele launch que a gente fez lá. Então, clicando aqui, clicando lá no íconezinho do debug, eu vou simplesmente, eu fechei sem querer, simplesmente clicar aqui no playzinho agora, porque agora ele já existe, ó, aquele nome lá tá aqui. Então, clicando aqui, ele já vai iniciar abrir o meu terminal, olha quantas coisas ele fez. Ele abriu o meu terminal, iniciou o meu ambiente virtual, depois ele já executou Python manage.py run server e meu servidor tá rodando aqui. Você vai ver que o seu Visual Studio Code, ele muda de cor aqui também, né? Então aqui embaixo fica numa cor diferente aqui, eu não sei por que isso aqui tá dessa maneira. Deixa eu ver, diminuir, aí ó. Você vê que o meu Visual Studio Code, ó, ele fica noutra cor, a barrinha de baixo aqui, ó, indicando, na verdade, duas coisas. Primeiro, que eu tô num WSL. Segundo, que eu tô executando alguma coisa sendo debugada aqui no meu Visual Studio Code, que na verdade é o servidor do Django aqui executando. Beleza? Deixa eu deixar isso aqui e aqui para você ver melhor, ó. Deixar assim. E aí tá pronto. Agora, toda e qualquer alteração que eu fizer na minha views.py, por exemplo, hello world, eu vou mudar aqui, vou criar uma variável de response. No caso, igual a alguma coisa. Vamos colocar uma string qualquer. Uma string qualquer. E eu vou colocar essa string qualquer aqui, essa response aqui. Então, response. Pronto, assim que eu salvar, ó, eu não salvei ainda, ó, essa bolinha aqui em cima, ó, indica que eu não salvei.
Assim que eu salvar, você vai ver que ele vai atualizar o meu servidor aqui, ó, automaticamente, viu? Não sei se deu para você perceber, mas ele já atualizou automaticamente. Se eu voltar aqui e atualizar a página, uma string qualquer, beleza? Aí, ó, se eu colocar um 1 aqui no final, salvar, voltar aqui, ele já atualizou o meu servidor e o 1 já apareceu aqui, beleza? Isso facilita bastante o processo de desenvolvimento, porque ele já fica reiniciando para você. Ah, mas eu não quero, eu quero reiniciar meu servidor. Clica aqui, ó, Restart, ele já reinicia o seu servidor ali automaticamente para você, beleza? Inclusive, a gente vai ver isso aqui funcionando. Essa é uma das conveniências que eu te falei de utilizar o Visual Studio Code. Ele já fica executando o seu projeto aqui, você pode, inclusive, fechar, né, Close Panel aqui, ó, no xizinho. Ele não fechou ainda, se você voltar aqui, ó, no View, meu Visual Studio Code deu uma travadinha ali, ó. Eu abri aqui, voltei, ele abriu de novo, tá vendo? Fechei, ele não fechou. E isso me leva para outro ponto. Se você for fechar o Visual Studio Code, é interessante, eu acho muito interessante que você também termine aqui no stop aqui, ó, para ter certeza que o seu debugger fechou, foi fechado aqui, tá? Porque já aconteceu, não sei se isso acontece mais, porque faz tempo que eu não vejo isso acontecer, mas já aconteceu de eu fechar o Visual Studio Code, ou matar o Visual Studio Code, abrir de novo, tentar iniciar o projeto e ele já tá rodando numa versão anterior e aí fica difícil, eu vou ter que matar esse processo, fica complicado. Não é bom sempre parar o seu servidor antes de fechar o Visual Studio Code, tá? Mas como eu te falei, isso faz tempo que eu não vejo acontecer também. Então vamos voltar aqui e vamos executar novamente o nosso debugger aqui. Deixa eu voltar aqui e executar mais uma vez. É só essa conveniência que tem aqui nessa extensão? Não é só essa conveniência, na verdade tem uma outra conveniência que é a maior conveniência que eu acho dessa extensão, que é ela debugar o seu projeto aqui no caso, tá? Por exemplo, o que eu falo por debugar? A gente costuma muito, e eu sei que você faz isso no caso também, a gente costuma muito, quando a gente está utilizando, por exemplo, JavaScript, utilizar console log, ou para exibir alguma coisa na tela, ou quando a gente está usando Python, print, né? Ah, deu algum erro, eu estou debugando o meu código. Aí eu dou um print aqui, um print ali, um print ali, um print ali, e cheguei aqui no print. Ao invés de você fazer isso, você pode debugar com essa extensão, você pode simplesmente clicar aqui, marcar aqui, no caso, deixa eu te mostrar outra forma de fazer isso aqui. Se eu quero debugar essa linha, eu quero ver essa variável, o meu debugger, se eu colocar um breakpoint aqui, ele vai parar aqui, então eu não vou ter executado essa linha ainda. Então eu coloco um breakpoint depois do que eu quero debugar. Então aqui no return, ó, eu posso colocar um breakpoint aqui, né, clicando do lado do número aqui, ou eu posso simplesmente pressionar F9. F9 cria, F9 de novo, remove. Se eu quiser colocar um aqui, outro aqui, eu posso fazer também. Às vezes eu coloco um breakpoint para ir parando em vários locais, ao invés de colocar o print, para eu ver como que o código tá naquele determinado momento. Eu vou te mostrar isso aqui já já. Tá? Mas pode ser que você termine com um monte de breakpoint e depois você queira remover, porque isso vai fazer o seu debugger pausar nos breakpoints aqui. E aí pode ficar chato de você tentar atualizar a página. Então se você quiser remover todos de uma vez, dá um Ctrl Shift P, Remove All Breakpoints, beleza? E aí você remove todos de uma vez, tá? Pronto, feito isso aqui, vamos debugar isso aqui para eu te mostrar. Vou colocar aqui um breakpoint aqui e vou atualizar a página aqui, ó. Atualizando a página, você vê que imediatamente uma coisa estranha aconteceu. Olha lá, minha página não terminou de carregar ainda e ela vai ficar aqui eternamente até eu falar para ele terminar. Mas por que ele não terminou? Porque a gente colocou um breakpoint e ele pausou nesse breakpoint aqui, ó, nesse local. Então, como ele ainda não respondeu para o navegador fica aguardando ali. E olha que interessante, ó. Aqui, ó, no cantinho de cá, você vai ver tudo que você tiver de variável, tudo que você tiver de template. Eu vou te mostrar no template já já. Mas fica tudo aqui no cantinho. Inclusive, se você mudar isso aqui, ó, falar, ao invés disso aqui, eu quero colocar outro valor. Ele vai mudar o valor para você também. Então você vai ver que na resposta
E o que foi isso, meu Deus? Você vai ver que na resposta vai vir outro valor. Ah, mas como que eu recebo a resposta? Eu posso clicar aqui, ó, para ir direto para a resposta, ou eu ainda posso continuar pulando. Por exemplo, às vezes o meu código tem 50 linhas, eu quero ir uma a uma para ver o que está acontecendo. Eu vou simplesmente clicando aqui. Só que essa era a última linha do meu código, então você vê que eu recebi o outro valor quando eu mudei esse valor aqui, ó. Então, super interessante, né? Eu mudei o valor on the fly. Quando, em tempo de execução, eu mudei o valor, ele já pegou esse valor aqui. Beleza? Então, essa é uma das partes mais interessantes aqui do Django para mim. Uma outra coisa também é o seguinte, deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Eu te falei, né? Se eu tivesse várias linhas, aqui no caso, ó, suponha que eu tivesse aqui, sei lá, uma soma igual a 1 mais 1, no caso. Eu consigo passar linha a linha se eu colocar, por exemplo, antes. Suponha que eu coloquei o meu breakpoint aqui e eu quero executar ele. Eu vou voltar aqui, vou atualizar a minha página e aí ele parou no meu primeiro breakpoint. Eu não preciso necessariamente colocar um breakpoint por linha, a não ser que ele não pare naquela linha, eu quero criar um breakpoint ali. Mas aqui, ó, eu preciso só de um. Eu criei um, eu posso ir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, no caso, ó, e ele vai pulando, não linha a linha, né? Método a método, variável a variável aqui no caso. Então você clica aqui, ó, você vê que ele já passou para essa segunda, eu já obtive a resposta da response, depois que ele executou essa linha, e ele já veio para essa aqui. Só que essa aqui ainda não executou, porque ele está pausado aqui. Então se eu clicar aqui de novo, ó, agora sim ele executou, ó, 1 mais 1, 2 aqui no caso. E aí agora ele está pausado aqui, então ele ainda não respondeu. Então eu posso ir aqui, agora sim ele respondeu aqui. Beleza? Então essa é uma outra conveniência aqui disso aqui. Uma outra conveniência que a gente tem também é nos templates, tá? Então isso eu acho super interessante. Vamos aqui, ó, criar um template aqui qualquer. Aqui na minha pastinha Hello, ó, vou criar uma pasta chamada templates / o nome do meu aplicativo ali, ó, que é Hello, tá? Se fosse main, seria main, o nome que for o seu app ali. Isso é uma convenção muito utilizada no Django, né? Templates / o nome do app de novo, aí fica, o caminho fica Hello, templates, Hello, no caso. É assim mesmo, tá? Isso porque evita colisões lá quando a gente coletar os estáticos lá do Django. Mas a gente não tá falando disso aqui. Mas vamos deixar lá, vamos criar dentro dessa pastinha Hello um arquivo chamado index.html, tá? No Django, você vai escrever os arquivos como HTML mesmo. Como a gente já instalou aquela outra extensão, ele já pegou aqui Django HTML. Só que eu não quero isso porque eu não vou conseguir, ó, criar breakpoints aqui, eu não vou conseguir fazer algumas coisas aqui. Então, eu vou tirar isso aqui, ó, vou voltar para HTML. E aí, quando você quiser ver o syntax highlighting, volta para Django HTML, tá? Eu prefiro utilizar HTML quando eu não preciso de syntax highlighting. Então, esse aqui é um HTML, eu só coloquei uma exclamação aqui, ó, deixa eu selecionar tudo. Exclamação, aí ele aparece, ó, emit abbreviation, dou um enter aqui, ele cria um HTML completo para mim, tá? E aí, se eu colocar aqui, sei lá, H1, eita, tava no lugar errado ali. Colocar aqui H1 e eu mudei lá outra coisa. Aí, agora sim. Se eu colocar aqui um H1, ele já cria um HTML com, sei lá, hello para mim. Só que agora eu preciso falar para o Django renderizar esse template aqui, porque até o momento eu tô falando para ele falar um hello, né, no caso, que é isso aqui, né? Então vamos lá no nosso views. Você vê que se você não tiver mudado nada, lá no topo do seu views tem um render aqui. É isso que a gente quer usar. Então vou apagar esse HTTP response, vou colocar render aqui. E aqui, ó, no primeiro parâmetro ele recebe a request, que veio como parâmetro da função, request no caso. O segundo parâmetro é o template, e aí aqui a gente usa aquele padrão hello / index.html. E o terceiro parâmetro é um contexto, é um dicionário que a gente passa com as variáveis que a gente quer injetar nesse template aqui. Então vou colocar, sei lá, name, no caso. Name, vou colocar meu nome aqui, Luiz, beleza? Vou salvar e vou lá no meu navegador ver se ele carregou. Eu não estou usando aquele contexto ali ainda, tá? Esse name aqui, eu não estou usando isso ainda. Então vou atualizar, vamos ver se ele já pegou.
No caso, ó, ele tá parando aqui ainda no breakpoint. Deixa eu tirar esse breakpoint, executar, pronto. Agora ele já tá carregando o meu hello aqui, tá, no caso. Vamos voltar aqui, ó, no meu template e vamos ver esse mesmo debugger funcionando agora no template. Olha que legal. Se eu colocar um debugger em qualquer lugar, sei lá, eu quero aqui nesse 10 e aqui nessa hello eu quero colocar o name ali, ó. Então, duas chaves abertas, name, e duas chaves fechadas. Isso é como se fosse um print dentro do template aqui no caso. Ele vai exibir esse valor ali, vai renderizar isso na tela. Se eu coloquei esse breakpoint aqui, vamos ver se ele já pegou, porque no template é um pouquinho diferente, já pegou, olha lá, ó, já reiniciou, já pegou, e ele parou aqui, ó, no meu template, exatamente. Olha que interessante, eu não preciso ficar dando print nem nada aqui, ó. Aqui tá aqui, ó, o nome Luiz. Se eu colocar, sei lá, Otávio Miranda, você vai ver que ele vai mudar on the fly, né, em tempo de execução. Então, Otávio Miranda, enter. Beleza? Ele não mudou aqui, eu acho que eu não vou conseguir mudar isso aqui. Otávio, só tentar mais uma. Ele não vai mudar não, eu acho. Vou tentar só mais uma vez, porque eu acho que eu tô pressionando alguma tecla errada aqui. Não vai mudar não. Mas aqui é a mesma ideia, né, no caso. Se eu quiser ir linha a linha, breakpoint a breakpoint, eu posso ir clicando aqui na lateral. Ele mudou sim, ó. Mudou o valor sim. Eu posso ir breakpoint a breakpoint aqui no caso, ou então eu posso clicar naquele play, que é o F5, o atalho, e ele já executa tudo de uma vez, beleza? Mas vamos fazer de novo aqui só para você ver. Eu vou atualizar de novo, agora eu vou mudar, só que ele não estava aparecendo aqui, né? Então tá Luiz, eu vou colocar agora Otávio Miranda para ficar interessante. Então Otávio Miranda, enter. Ele não mudou aqui, mas ele vai exibir esse valor aqui. Então se eu clicar aqui, eu termino, eu vou já para o final. Se eu clicar de cá, eu vou pulando breakpoint a breakpoint, no caso, em alguns casos, linha a linha, se tiver coisas para ser executadas naquela linha. Então eu vou clicar aqui, ele já caiu aqui, hello, Otávio Miranda. E você vê todas as variáveis definidas, todo o contexto aqui, tá? Pessoal, eu vou deixar esse vídeo aqui assim, porque eu já tô com 46 minutos aqui pra mim de vídeo, onde eu só queria falar do Visual Studio Code aqui, né? De você executar o Django no seu Visual Studio Code aqui. Então eu já vou concluir isso aqui. E fala aí se você quiser mais tutoriais disso aqui, deixa aí nos comentários que eu faço. Beleza? Eu vou então parar o meu projeto aqui no caso, vou fechar isso aqui e isso aqui, beleza? Então é isso, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!